E aí, pessoal? Hoje nós vamos ter uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês já viram o vídeo? Vídeo muito bom, né, do canal Nostalgia. E hoje a gente vai estar então falando sobre a Primeira Guerra Mundial com vocês, para nós podermos ter nossa aula, né? Nossa aulinha de sempre. Bacana? Isso aí é uma imagem, né? Provavelmente eu acho que eu tirei, foi até de um filme, mas que mostra bem o horror de uma guerra. Um rapaz já machucado e ainda tendo que batalhar. Vamos lá. As causas da Primeira Guerra, pessoal, as causas são inúmeras, tá? Eu até brinquei com vocês, pedi para vocês colocarem, que foi o assassinato do arquiduque. Esse só foi estopim, porque todo mundo queria guerra. Então, primeiramente, nós temos que entender século XIX, para depois entender o século XX. Uma tragédia, né, que vai começar o século XX com essa guerra. Primeiramente, eu não gosto muito do nome Primeira Guerra, porque mundial, né? Porque não foi mundial, ela aconteceu mesmo na Europa, em poucos outros locais, né? Ela se fez tão forte, mas ela vai se tornar mundial. O que vai ser mundial mesmo vai ser a segunda, e a segunda nada mais é que uma continuação da primeira. Mas vamos aqui para a gente poder falar sobre isso. A gente tem, primeira coisa que tem que entender, o imperialismo. Com o domínio dos países europeus sobre a África e vastos territórios, né, no mundo, o que está acontecendo? Eles queriam o quê? Matéria-prima, mão de obra barata, matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor, né? E local de desovar o capital. Então eles só ganhavam. Então eles naquele local tinha muito lucro, porque as indústrias poderiam explorar o chão ali com a mão de obra barata para poder produzir, para eles poderem vender. Então, isso estava impulsionando muito grande as indústrias no século XIX. A indústria estava forte. E para isso, eles tinham várias formas de colonização, né? Então, muitos países eram dominados totalmente ou eram protetorados, né? Ou área de influência. Então, tinha as colônias mesmo, que eram colonizados, que tinham um administrador próprio da metrópole. Metrópole não, da potência imperialista nessa época, não é potência mercantilista, é potência imperialista, que ia lá e administrava. Tinha os protetorados, no qual eles colocavam um governo no qual era apoiado pela essa potência imperialista. Então, é praticamente ditaduras para fazer os interesses deles. E tinha área de influência, que eram locais onde aquele país tinha influência com tratados e outras coisas. E isso o mundo inteiro estava desse jeito. A gente está falando muito da segunda fase da Revolução Industrial, né? Uma fase muito forte, onde vai espalhar a indústria pelo mundo. Só que vai chegando um certo momento, o mundo já está se fechando. E aí começam os conflitos para aquelas áreas. E nós vamos ter dois novos componentes dentro desse jogo, que são a Alemanha e a França. Ou, desculpa, e a Itália. A Alemanha não era um país unificado, era um monte de pequenos principados que a Prússia vai pegar e unir. Ela não vai conseguir unir a Áustria, porque a Áustria era um grande império, mas ela consegue unir os outros pedacinhos e cria a Alemanha. Porque os estados alemães eram a Áustria, a Prússia, né, vários paizinhos pequenos ali, e aí eles pegaram, a Prússia consegue unir. A Itália também é a mesma coisa. A região mais industrial, como a Prússia era mais industrial, aí vai ter a Itália, né? Que era a região da Sardenha, né? De Piemonte, acho que é isso mesmo lá de cima, que vai vir então e fazer a unificação alemã. Desculpa, italiano. Então eles vão vir de cima para baixo e vão unificar toda a Itália. A Itália então vai virar um país todo. Quando eles viram país, eles começam a industrialização, a economia é forte. O que acontece? Eles precisam de colônias. E com quem está as colônias? Grande parte está com a França e a Inglaterra. E ninguém está afim de entregar colônia e mercado consumidor. Mas vamos ver o esquema aqui para a gente poder estar falando sobre isso. Ó, caricatura do século XIX, divisão da China pelas potências imperiais. Né? A gente está vendo essa caricatura aqui. A China estava toda lascada nessa época. Hoje está virando uma potência e naquela época era uma colônia, né? Rivalidade econômica,
imperialistas, lógico que vai ter. Vai haver um nacionalismo exacerbado. O que é isso? O famoso xenofobia, aversão ao estrangeiro. E aí, esse nacionalismo vai incomodar muito a galera naquela época, exacerbado, né? E vai fazer com que haja disputas, né? Vai existir o PAN. PAN é todo. Pan-germanismo, pan-eslavismo, pan não sei o que lá, pan não sei o que lá. E aí esses nacionalistas vão querer formar países e tudo. Isso aí vai gerar um grande conflito lá na época. Bom, com isso, nós vamos ter também o política de alianças. O que é isso? Já temendo uma guerra devido a esses fatores, todo mundo percebendo que a Alemanha querendo colônia, o nacionalismo exacerbado desses países, tudo isso, essas disputas, os países já estavam espertos. Esperto de que forma? Olha, uma guerra é iminente, uma guerra está próxima. E o que eles fazem? Começam a fazer alianças, alianças militares. Todo mundo se armando, mas todo mundo dizendo que está em paz, chamado paz armada. Não, tô de boa, tô sussa, somos amigos. Não se preocupa, estamos em paz. Mas mentira, por trás estão ali os que têm interesses comuns fazendo as alianças. Bom, aí nós vamos ter uma corrida armamentista, porque até aquele momento a Primeira Guerra vai inovar muito em batalha, porque as últimas batalhas que tinha eram aquelas guerras napoleônicas, arma de carregar pela boca, era canhão, né, simples, os soldados com muita baioneta. Agora não, o negócio vai mudar totalmente de figura. Um clima de paz, logicamente armada, Primeira Guerra, sucessivas declarações de guerra por parte dos países que constituíram as alianças. Bom, então todos os países estão ali prontos para poder fazer a guerra. Só que um problema que estava acontecendo, né? Tá todo mundo pronto, as alianças estavam prontas, os motivos todo mundo estava, só precisava de acontecer alguma coisa, né, para poder fazer. Os Balcãs, essa região aqui, ó, tá? Essa é a região dos Balcãs, tá? E aqui vai ser disputado pela Rússia e pela Áustria, Áustria-Hungria, tá? Aqui. E pela Rússia. O que eles queriam? A Rússia queria um caminho para sair para o mar, né? Um caminho quente, porque aqui por cima aqui é frio, e eles precisam de água quente. E a Áustria e a Hungria, né, queria unir tudo isso aqui dentro do Império Austro-Húngaro. Só que a Rússia era aliada da França, tá vendo aqui, né? E da Inglaterra. E a Alemanha era aliada da Áustria e da Itália. É esse o grave problema. É aqui onde nós vamos ter o motivo. Qual foi? Com o interesse de fazer isso, a Áustria vai invadir uma região de Sarajevo, na Sérvia. Né? E aí o que vai acontecer? O príncipe herdeiro dela vai desfilar em carro aberto. Você invade uma região que estava livre, né, que queria um outro povo para poder dominar, e ainda você vai e desfila em carro aberto. O que você está pedindo? Pau, né? Mesma coisa de um presidente argentino, invade o Brasil e vai andar de carro aberto aqui na Presidente Vargas, né? Nós vamos todos ficar o quê? Totalmente ofendidos. E aí o Gavino, que era um estudante, né, sérvio, o que ele vai fazer? Ele vai sair lá da Sérvia e vai... Porque a região da Bósnia-Herzegovina era pretendida tanto pela Áustria como pela Sérvia. Vocês têm que entender isso. Ó, a Sérvia e a Áustria. A Bósnia está aqui assim. O que está acontecendo? A Áustria queria e a Sérvia queria. Só que a Áustria foi e invadiu e a Sérvia achou ruim. E a região da Bósnia queria ficar com a Sérvia. E aí esse Gavino vai lá e vai preparar para matar o primeiro, né, o herdeiro, o arquiduque. E assim ele vai fazer, já desencadeando a Primeira Guerra. Bom, e aí nós temos aqui os blocos e o conflito, né, da Primeira Guerra Mundial. E olha só que legal, né? Nós temos aqui a aliança, né, que vai rolar, e a outra aliança aqui, tá? A Itália vai entrar, mas depois ela sai fora, como sempre. Pessoal, aqui vocês podem perceber a intenção da Rússia. Olha aqui o que ela queria.
ela queria essa saída aqui para o Mar Quente. Então ela apoiava esses países para quê? Para que ela possa sair. A Bulgária estava apoiando a Áustria-Hungria e o Império Turco também. E aqui tinha um outro problema. Tinha uma ferrovia que eles estavam querendo passar do Império Turco para chegar até os postos de petróleo da Arábia Saudita. E isso não era bom, porque a Inglaterra não queria de jeito nenhum que a Alemanha tivesse acesso a esse petróleo, porque poderia fazer a indústria alemã melhorar muito. E a indústria alemã, mesmo sem colônia, estava muito, mas muito avançada e estava já batendo de frente com o Reino Unido. Então, com isso, ele poderia o quê? Poderia ter um problema grave para o Reino Unido na concorrência de produtos, os alemães vender produtos assim. Então, isso não ficou legal. Por isso que a Alemanha queria tanto essa região da sua aliada, queria que a sua aliada então pegasse essa região toda e ficasse para ela, porque aí ela poderia passar, né, por aqui entregando seus produtos. A Itália entra nessa porque, embora a Itália não era muito amiguinha da Áustria, né, a Itália e a Áustria não eram muito amigos, por causa de regiões aqui, ó, né, ela vai apoiar a Alemanha, porque tinha um objetivo comum que era o quê? Como se diz, colônias, redistribuição do mundo. Então o trem estava desse jeito. Com a Áustria vai invadir essa região da Bósnia, né, invade a região da Bósnia, isso então vai desencadear uma briga com a Sérvia. A Áustria então vai declarar guerra à Sérvia, porque a Sérvia não vai aceitar a Áustria ir lá investigar o assassinato lá na própria Áustria, queria ir lá e investigar, como se a polícia da Áustria fosse investigar. E a Sérvia não aceitou. A Áustria deu ultimato. O que aconteceu? Entra em briga a Áustria e a Sérvia. Com essa briga, né, a Sérvia declara guerra, a Áustria declara guerra à Sérvia, a Alemanha declara guerra, a Rússia declara guerra à Áustria. A Alemanha declara guerra à Rússia, a França declara guerra à Alemanha, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. A Alemanha então declara guerra a todo mundo e essa aí já foi o motivo da guerra. E alguém agora está falando de arquiduque? Ninguém mais falou nada. O povo só queria um motivo. E o pau começou a quebrar. Então nós vamos ter três fases para essa guerra. A primeira fase, guerra de movimento, que vai ser uma fase de movimento rápido de tropas, de invasão e tal, que depois vai ter um choque bem forte entre essas guerras por causa das tecnologias e da surpresa das novas coisas. Vai ter a guerra de trincheira, onde os homens morreram mais do que por doença do que nas balas. Depois nós vamos ter a terceira fase, né, que é a saída da Rússia da guerra, que a gente vai contar essa história, e a entrada dos Estados Unidos também, que vai fazer toda a dinâmica da guerra acabar. Vamos lá então. A primeira fase é essa guerra de movimento, essa que eu falei do ataque um e outro, as tropas movimentando a Europa. E nós já vamos para essa segunda fase aqui, que é essa fase da guerra eterna, que eles falavam, que é a de trincheira. Né? Então nós temos aqui toda uma conversa, né, que nós podemos dividir sobre o nacionalismo e o imperialismo, né, que queria fazer os alemães queriam o pan-germanismo e o pan-eslavismo, né, queria juntar todo mundo lá. Né, a Rússia queria fazer a Sérvia fazer um grande país para se juntar à Rússia. E nós temos essas fases aqui que vai rolar. Né? Aí nós temos aqui a trincheira, pessoal. Isso aqui vocês podem perceber, trincheira, a invenção do tanque de guerra para poder passar por cima dessas trincheiras, os aviões para poder tacar bomba, né? E tudo isso. Olha aqui os homens na trincheira. Muitas vezes esses homens estavam debaixo d'água, ficavam com água até o pescoço. Então, você defecava ali, você comia ali, você dormia ali, você sempre ficava molhado, vinha frio, vinha calor, né? Você estava ali. Então, doença era o que mais matava. Esse pessoal tinha uma diarreia, cólera, né? Você já ouviu falar do cólera? Isso matava nessa época. Os ratos se alimentavam dos corpos, né? E os homens tudo morto de fome, tudo desnutrido, né? Com caganeira, passando mal. Então você imagina tudo no meio dessa coisa e você tem que ficar aí, né? Segurando isso. Pessoal, logo embaixo nós temos a notícia do Jornal do Brasil, segunda edição. A Alemanha, segunda edição, enviou um ultimato à Rússia e à França. É gravíssima a situação europeia. Prevê que a guerra começará hoje. Então a guerra inicia, né, a questão do ultimato, né?
Mas aí o pau começou a torar. Porque a Alemanha queria a guerra de todo jeito. A intenção dela era que começasse logo. Ela vai tomar territórios da França, né? E territórios muito importantes que ela vai tomar e ela vai ficar com esses territórios. Muita coisa ali. Vamos lá então. Fase da guerra. A segunda fase, de 1915 a 1916, na frente ocidental, essa fase foi marcada pela Guerra de Trincheiras, conforme falei para vocês. Os exércitos defendiam suas posições utilizando de uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam. Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal treinado e muito mal armado exército russo. Era péssimo, pessoal. Vai ser muito diferente da segunda. Mas na primeira, o exército, o czar, fraquinho, eu vou falar sobre isso. Apesar disso, entretanto, não teve fôlego para conquistar a Rússia, porque era gigante. Né? E vai haver uma paz com a Rússia. Em 1915, a Itália, que até então se mantivera neutra, traiu a aliança que fizera com a Alemanha e entrou na guerra do lado da Tríplice Entente. Então a Itália sai da aliança que estava com a Alemanha e entra para o lado dos aliados, porque eles prometeram algumas coisas para a Itália que eles não vão cumprir. E que na Segunda Guerra, por isso que a Itália vai voltar a juntar com a Alemanha na Segunda Guerra. Tá? Na Primeira Guerra se juntou e sai fora. Na Segunda Guerra ela se junta também. Ao mesmo tempo que foi se alastrando o conflito, tornou-se cada vez mais trágico. Novas armas, como o canhão de tiro rápido, o gás venenoso, o lança-chamas, o avião, o submarino. Os submarinos alemães era terrível, afundou muito navio brasileiro. Fazia um número crescente de vítimas, inclusive um submarino desse que vai afundar um navio americano, que vai mudar toda a história da guerra. Então aqui a gente percebe como que ficou a guerra nessa segunda fase. Uma parada e com grandes armas tecnológicas no mar. Os alemães, que esses submarinos no Oceano Atlântico, impedindo navios como vindos do Brasil. Nessa época o Brasil estava exportando produtos para a Europa industrializados. Lógico, produto de primeira necessidade. Nessa época foi inventado o café solúvel para os caras comerem a guerra. Foi inventado nos Estados Unidos o M&M, aquele chocolatezinho. Para quê? Para o cara comer o chocolate durante a guerra. Então foi inventado algumas coisas que a gente come até hoje que nem sabe para quê, né? E aí foi inventada a metralhadora, os canhões, morteiro, tanque de guerra, bombas lançadas por aviões, né? E aí lança-chamas e o gás, pessoal. Os caras não sabiam o que era, jogavam um gás lá, vinha um gás amarelo, quando é começava a matar os caras dentro da trincheira todinho. Aí já tinha que usar máscara, aí já começa tudo de novo. Você pode ver aqui que os caras aqui, ó, né, esses caras estão com máscara. Então já vem mais coisas para acontecer. Primeira Guerra Mundial, então, aí o que aconteceu? Na terceira, vamos entrar na terceira fase. Eu quero que vocês entendam. A União Soviética, desculpa, a Rússia nessa época estava em guerra. E aí ela vai ter um problema grave. Por quê? Quem está na guerra? Só os pobres e o povo mais fraco, né? E aí o povo queria que parasse com a guerra, mas o imperador russo, o czar, estava nem aí, pouco se lixando, e estava metendo um pau na guerra. E o povo morrendo na guerra, né? E começa então a haver um problema muito grave lá. Eles vão dar um golpe no czar, primeiramente, e vai assumir um governo lá da Duma. Eu vou explicar isso na próxima aula. E esse governo continua até dar uma revolução bolchevique, que é o quê? Um partido lá vai então tomar o poder, né? E vai então fazer uma paz com a Alemanha. Com essa paz, a Alemanha vai virar todas as suas tropas para cima da França. Então aquela trincheira que estava ali agora já vai ser movida mais. E aí começa, né, a Entente, né, começa a perder espaço. E o que está acontecendo então? Os alemães então estão para bem melhor na guerra nessa hora, porque agora não tem duas frentes, tem só uma, né, e está muito difícil para todo mundo. O que vai acontecer? Os Estados Unidos quietinho no canto, não vou entrar na guerra, vou ficar quieto, não tem nada com isso. Mas aí vai vir um navio dos Estados Unidos para a Inglaterra chamado Lusitânia.
Nesse navio tinha muito artista, tinha muitos cidadãos americanos, muita gente ali famosa e tal, ricos. E aí o submarino alemão, pum, manda um torpedo e afunda esse negócio. O que acontece? Os Estados Unidos entram na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, o negócio agora ficou feio. Por quê? Muitos mil homens foram para a guerra. Todos descansados, com armas, com tudo novo. Então a guerra era uma guerra de força de homens. E aí o que acontece? Os Estados Unidos viram totalmente a guerra para o lado, né, da França e da Inglaterra, e assim eles vão conseguir vencer, né? Então tem até um jornal aqui, a derrota da Alemanha chegou finalmente a hora do triunfo, né? Paris, o armistício foi assinado hoje, e aí eles conseguem vencer e os alemães se rendem, né? E eles vão ter que assinar um tratado de paz. E esse tratado, com a Primeira Guerra, vai mudar muita coisa, a gente vai falar sobre isso. Domínio no mundo, fim europeu e início dos Estados Unidos. De certa forma, os Estados Unidos começam a ter proeminência, que até aquele momento não era. Agora sim, né? Tanto que a gente vai ver a crise de 29, os mercados americanos são os melhores mercados para você investir, porque os Estados Unidos estavam produzindo para a Europa trilhão. Outro problema também que os Estados Unidos também entra na guerra. Se a Inglaterra e a França perdessem, eles eram os maiores compradores de produtos americanos. Se eles perdessem, quem ia pagar a dívida? Então os americanos já estavam veados com isso. Por isso que o motivo eles precisavam de entrar. Por isso que eles entravam para o lado. Porque agora eles têm garantia de receber. Essa guerra deixou 20 milhões de mortos. Maioria masculina entre homens de 20 e 40 anos. Infelizmente morreu muita gente. Vai haver alterações de divisão geográfica dos países, surgimento de novos países. Eu vou mostrar isso para vocês no mapa posterior. Desmilitarização da Alemanha, inclusive aérea. Então, a marinha de guerra dele foi desmontada e entregada para a Inglaterra. Eles vão desmontar a força aérea. Vai ter uma região na Renânia que eles não vão poder ir mais, tá? Desmilitarizar. Devolver Alsácia e Lorena para a França. Vai ter um exército de 100 mil homens só para manter a segurança ali mesmo. Então, acabou com a Alemanha. Uma dívida de guerra grande. Os alemães tiveram que pagar. Navios alemães mercantes grandes foram para a Entente. Então a Entente pegou e distribuiu esses navios com eles. Colônias alemãs distribuídas entre a França e a Inglaterra. Então os pouquinhos colônias que a Alemanha tinha foi para a França e a Inglaterra. Então acabou com ela. Não foram dadas colônias à Itália. Foi prometido, mas não foi dado. Isso aqui a gente vai ter consequência depois. E aí criou-se um negócio que chama Liga das Nações. Para quê? A intenção dos Estados Unidos criar essa liga, fazer o quê? Discutir os problemas ali para que não haja mais guerra. Essa Liga das Nações ela não vai dar certo, mas ela vai dar sinal para a criação da ONU depois, tá? Paz mundial já estava sem força, a Liga das Nações não funciona. Vamos ver o resultado da Primeira Guerra nesses outros slides. Os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, chamado Paz dos Vencedores. A Alemanha teve seu exército reduzido e sua indústria bélica controlada, então eles não poderiam produzir muita coisa ali, porque estava tudo sob controle. Não poderia produzir arma, nem treinar ninguém e tal e tal. Aí você fica perguntando, mas por que o Hitler vai então fazer? Não, eu vou explicar para vocês. Teve que devolver a Alsácia e Lorena, como eu falei. Teve que pagar o prejuízo de guerra aos países vencedores. Que prejuízo? O que os países tiveram que gastar, a Alemanha tinha que pagar. E aí, o que a Alemanha tinha? Ela arrecadava imposto da população e esse imposto ela tinha que pagar para a Inglaterra e a França. Bastante dinheiro. Fazia com que o quê? Os alemães não gastassem dinheiro com o seu próprio povo, com educação, saúde, essas coisas. E aí o dinheiro alemão passa a não ter valor nenhum e entra numa crise financeira terrível a Alemanha. Inflação de 5.000% ao ano, que nós tivemos na época no Brasil, nos anos 80 e início 90. Então estava uma crise econômica terrível. A Alemanha então vivendo isso. Então vamos aqui para vocês poderem entender melhor. Isso, pessoal, eu quero que vocês entendam. Esse é o mapa anterior à guerra. Presta atenção. Esse é o mapa anterior. E esse é o mapa posterior à guerra. Olha só o que aconteceu. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha o tamanho da Alemanha nessa época. E aí eles fizeram um novo país, ó. Fez a Polônia. Já pegou um pedaço. E outro problema.
Dividiu o território alemão aqui. Nesse aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, ó. Hoje chama Lituânia lá, mas dividiu o território da Alemanha em duas partes. Esse aqui vai ser um problema para a Segunda Guerra. E olha o tanto de país que surgiu depois. O Império Austro-Húngaro acabou, criou-se a Tchecoslováquia, né, um país chamado Tchecoslováquia, criou-se a Polônia, tirou parte da Romênia, né? A Romênia pegou parte da Hungria, a Iugoslávia, olha o tamanho que ela ficou, ela não era nada, e juntou a Sérvia, Montenegro, Bósnia, um monte de lugar num país só, e aí ficou dessa forma a Alemanha, a Europa. Olha só, ela já ficou desse jeito. Isso aqui depois vai ter muitas consequências. Nos anos 90 a gente vai ver isso no século passado, tá bom? E aqui a União Soviética surge. A Rússia perde território. Vamos lá. Bom, vamos então fazer uma recapitulação com esse mapa mental. Eu gosto desses mapinha mental. Fatores. Então vamos recapitulando, pessoal. Choque de imperialismo. Disputa por matéria-prima, disputa por mercado consumidor, disputa por partilha da África e da Ásia. Então, essas foram as causas, né? O nacionalismo e rivalidade. Alemanha versus Inglaterra, Alemanha versus França. A França tinha um revanchismo terrível, porque ela, em 1860 ela perde a Guerra Franco-Prussiana e foi muito humilhante para ela. Então ela queria vencer a Alemanha para revanche, né? Queria humilhar a Alemanha. Então isso ficava no sentimento nacionalista, né? Palhaçada, mas acontece. Expansionismo russo, choque com a Alemanha, com o Império Turco, com o Império Austro-Húngaro, e o pan-eslavismo russo, né? Que é aquele formar todos aqueles países para poder fazer os países eslavos aliados à Rússia para ser área de influência da Rússia. Nacionalismo sérvio. Sérvia pretendia unificar em um país a Grande Sérvia, sob sua direção os povos do Sudeste Europeu, né, apoiados pela Rússia. Oposição do Império Turco e Austro-Húngaro, a Grande Sérvia só seria possível com o desmembramento parcial desses impérios, e que eles não iriam deixar. A Bósnia é anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908, contrariando o interesse da Sérvia. E aí vai ter o estopim, que é o assassinato do futuro imperador, né, que vai ter a guerra. E aí nós vamos ter a política de aliança naquele momento, entente, né? Rússia, Inglaterra e França, e aliança Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá bom? Fases da guerra. Guerra de movimento, 1914-1915, né? Rápido deslocamento de tropas com o objetivo de destruir o império em batalhas sucessivas, né? O inimigo. Então, eles andaram rápido ali, mas isso não vai adiantar, porque logo ela vai fechar, que é a guerra de trincheiras. As forças inimigas ficaram abrigadas em extensas linhas de trincheiras fortemente defendidas. Saída da Rússia em 1917 e entrada dos Estados Unidos. Isso é um grande fator que vai mudar a guerra. Saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos. Consequência, plano dos 14 pontos, proposta de paz dos Estados Unidos, que eles não vão aceitar. Então os americanos até saem da negociação e vão criar o Tratado de Versalhes, que é a paz dos vencedores, um tratado punitivo, que vai punir a Alemanha. A Alemanha, a grande culpada, né? Eles não viram o problema da guerra, depois, por causa disso, vai dar a Segunda Guerra, porque vão culpar a Alemanha e vão punir a Alemanha. E aí a Alemanha vai se revoltar. Revanchismo francês, que queria que a Alemanha fosse punida, né? Outros tratados. Aí teve o Tratado de Trianon, Tratado de Saint-Germain, Tratado de Sèvres, né? Mudança do mapa político europeu, Estados Unidos, potência econômica, política e militar, passa a ser a maior potência, porque a Europa está destruída. Então você vai comprar de quem? Dos Estados Unidos. E de quem que você vai pegar dinheiro emprestado? Dos Estados Unidos. Que indústrias que vão reconstruir? Estados Unidos. Então os Estados Unidos agora começa a produzir. Grande produção. Não vai parar, não. Criação da Liga das Nações, para que não houvesse mais guerra, mas não vai adiantar. O Estado liberal mostra-se fraco. Então a ideia liberal de Estado vai mostrar fraco, e aí vai vir novas formas de pensar o Estado, que é a nossa próxima aula. Socialismo, fascismo, nazismo. Tá? E aí, porque o povo vê que o Estado liberal é ruim, não está dando certo, foi fraco, então nós vamos criar novas formas de se fazer, né, política. Aí nós vamos ter o nazifascismo e o aumento da tecnologia bélica, tá ok? Então, pessoal, é isso aí, né?